everybody! Good morning, good evening, good afternoon. Não importa o horário que você esteja vendo esta aula, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e hoje nós vamos ver como parar de traduzir para você conseguir falar inglês, tá? Então, gente, é assim, ó. Eu vou falar de duas coisas. Como você vai parar de traduzir? Eita peste. Eu tô achando que eu vou ter que dar um xelepe aqui, porque minha transmissão no YouTube travou. Peraí, gente. Peraí, porque eu tô achando que esse negócio aqui tá dando chabu mesmo. Ô Senhor da Glória, eu odeio começar um negócio, já comecei um pouquinho depois, né? Vamos ver. Está realmente bloqueado aqui, né? Está realmente cacado. Vamos trocar de streaming. Nossa Senhora, gente, vamos lá, né? Eu vou colocar aqui, vou terminar, vou encerrar essa daqui e começar a outra ali. Na verdade, eu vou começar essa daqui. Pronto, eu acho que deu certo, vamos ver. Vamos ver, aguardem, por favor, o negócio travou mesmo aqui, nossa senhora, você sabe, né? É assim, live é feito pra dar errado, né? Ai, minha nossa senhora. Ai, deixa eu ver se eu consegui. Eu acho que eu não consegui dessa vez, não. Mas tudo bem, né? Eu vou, depois eu me viro aqui com esse streaming, tá bom? Beleza, então, estamos aqui, né? Estamos aqui diretamente. Vamos começar de novo, né? Good morning, everybody! Good morning, good afternoon, good evening. Não importa o momento que você esteja vendo esta aula, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência, eu mostro pra você o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje a gente vai ver como parar de traduzir para falar inglês. Eu sei que essa, assim, é uma coisa que pega para todo mundo, né? É aquela coisa assim, todos os meus alunos, eles chegam e falam, Teacher do céu, como é que faz para parar de traduzir na cabeça da gente, pra gente só falar inglês, né? Tipo assim, tem aquela famosa frase, você tem que pensar em inglês, né? Para falar inglês, você tem que pensar em inglês. Fala, gente do céu, que coisa mais difícil, né? É muito difícil pensar em inglês, porque assim, quando você vai falar um idioma, você não pensa naquele idioma, você só fala aquele idioma, né? Igual a gente faz com português. Você pensa para falar português? Fala aqui pra mim, aqui no chat do Instagram. Fala pra mim se você pensa em português para falar português ou se você só fala. Conversa comigo. Fala aqui pra mim, gente. Você só fala ou você pensa para falar português? Fala aí. Eu só penso. Eu só falo português, né? Eu não penso para falar. Porque assim, eu não fico elaborando a frase na minha cabeça para falar português assim. Eu quero falar o quê, hein? Não sei, pera. Eu vou... Não, você não pensa para falar português. Você só fala. Então, o que acontece é... O que a gente chama de pensar em inglês... só falou. O que a gente chama de pensar em inglês, na verdade, o que a gente quer é só falar inglês. A gente quer parar de gastar aquele tempo mental que te consome, que é... Você escuta uma frase em inglês e você automaticamente entra naquele seu modo Google Tradutor e vai. Essa palavra, isso aqui. Eu não sei isso aqui. Eu não entendi. Meu Deus do céu. Agora eu entendi mais ou menos. Pra você, eu só falo português. Pra você entender o que foi dito, pra que você pense uma frase em português e aí você traduza pra você falar. Quanto tempo demorou isso, gente? Fala pra mim. 170 mil horas, né?
Porque assim, você escutou uma frase, aí você tentou traduzir na sua cabeça, você entendeu, aí você pensou numa resposta em português para você traduzir, para você falar em inglês. Fala assim, não é isso que acontece? Fala pra mim, gente, converse comigo aqui. É desse jeito que acontece na sua cabeça ou não é? Você escuta o negócio, você traduz, aí você entende, mais ou menos, às vezes, né? Ou entende mesmo, beleza, né? Aí você pensa numa frase em português e aí você traduz para inglês para você depois falar. É esse ou não é esse o caminho que faz o seu cérebro? Conta pra mim. Fala aqui no chat. Ah lá, sim, acontece. Acontece pouco ou sempre, assim. É raro, mas acontece sempre, né? É uma coisa assim? Fala pra mim, João. Não é Joabia. Joabia Souza? Nossa senhora, Joabia Souza ficou estranho, né? Então eu vou chamar de Bia Souza, pode ser? Então, ô Bia Souza, fala pra mim. É uma coisa assim, ah lá, a Paty falou assim, sempre. É raro, mas sempre acontece, né? Você ouve um negócio em inglês, você quer traduzir, depois você pensa uma frase em português que você quer traduzir para inglês para depois você falar. É desse jeito que acontece. Isso é muito ruim? Assim, eu não tô dizendo... isso é muito ruim pra você? Sim, você se sente péssimo, né? Porque você pensa assim, nossa senhora, será que vai ser desse jeito pra sempre? Meu Deus do céu, será que eu vou ficar empacado aqui nesse... Gente, isso aí é só um processo dentro do seu processo de aprendizagem, tá? Não é uma coisa que vai acontecer para sempre. Fiquem calmos, tá? Eu vim aqui para acalmar o seu coração. Isso não vai acontecer para sempre, né? Do tipo, ai meu Deus, eu tô lá, já sou fluente em inglês, ainda tô fazendo esse processo. Não. Quando você se torna fluente em inglês, você começa a pensar em inglês, que é o que o pessoal fala. Na verdade, você só começa a falar, igual você faz com português. Você só fala português e pronto, né? Então, é assim que acontece. E aí, esse estágio, né, pode demorar mais ou pode demorar menos. Tudo depende de como você vai lidar com isso aí, né? Porque assim, gente, eu já tive todo tipo de aluno do universo, até de fora do universo, se bobear, porque tem uns alunos que parece ET, né? Igual eu. Tem aluno que parece ET igual eu. Então, assim, tem gente que ama traduzir as coisas, né? Esse é um outro aspecto. Esse negócio de você ouvir a coisa, traduzir na sua cabeça, depois formar uma frase, traduzir para falar, é um processo da sua aprendizagem. Isso é uma coisa normal, é natural. E aí, assim, eu vou falar coisas para vocês fazerem aqui, para vocês eliminarem isso do seu dia, tá? E acontece também que tem aquelas pessoas que são apegadas à tradução. Sabe assim? Você fala assim, ó, entende a frase pelo contexto. Aí a pessoa vai lá, ela escuta, ela entende e ela fala assim, mas o que significa mesmo? Vou até desmaiar aqui, né? Gente, tem gente que é muito apegada à tradução. Olha só. E eu tenho que dizer pra você, tem que desapegar, tá? Você tem que desapegar da tradução, porque isso pode te levar a ter mais dificuldade quando você chegar nesse estágio de escuta, traduz, e pensa, traduz e fala, né? Isso pode te prejudicar muito quando você chegar nesse estágio da sua aprendizagem. Por quê? Porque você não vai querer sair dele, né? Você vai querer ficar parado aí nesse estágio para sempre, porque você não consegue let it go da tradução, né? Então, acontece que muita gente ama ficar empacado na tradução. Gente, eu não tô dizendo aqui que tradução é uma coisa do capeta, é do demônio, você tem que deixar pra lá. Nossa, nunca mais eu vou traduzir nada na minha vida. Não, não é isso, tá? Fica calmo. Não é nem 8 nem 80, né? Sempre um meio termo, um balance, né? Como a gente fala em inglês, um balance, um equilíbrio é sempre bom na vida. Por quê? Se você começa a aprender a falar inglês agarrado na tradução, assim, nossa, me dá sua mão para sempre. O que vai acontecer? Realmente eu sou assim. Ah, tá vendo? A Cláudia falou. O que vai acontecer? À medida que você for avançando aí nos seus estudos, né? Você não vai se libertar da tradução nunca mais. Por quê? Você vai querer saber o que significa tudo. Gente, isso aí é o que dá canseira mental depois.
Porque você fica preso no, eu tenho que saber isso aqui, tenho que saber isso aqui, tenho que saber isso aqui. Eu preciso entender, eu preciso traduzir. Isso aí dá uma canseira, minha Nossa Senhora da Aparecida. Eu tô dizendo pra você, tenta entender o contexto e let it go o resto, tá? Deixa pra lá o resto, gente. Porque isso vai te atrapalhar muito. Fala assim, nossa, Carla, parece até fácil, né? Gente, é prática isso, tá? É muita prática. Porque assim, presta atenção. Quando você estava aprendendo português, a sua mãe falava as coisas pra você e você não tinha uma referência de nada. Você não sabia nenhum outro idioma, você não sabia português, você não sabia nada, certo? Quando a sua mãe falava com você, você não ia lá pegar o seu dicionário para saber o que era aquela palavra que a sua mãe está falando. Ou seja, você aprendeu o português através do significado das palavras e não da tradução. Existe uma diferença entre significado e tradução? Sim, essa que eu disse para você. Por exemplo, se a sua mãe estava lá, né, falava assim, ó, garrafa. Garrafa. Você viu o negócio, você associou que isso aqui é uma garrafa e você não precisou traduzir, por exemplo, para inglês, bottle, para você entender. A sua mãe falou garrafa, você associou, viu o objeto e repetiu, garrafa. Você tem que tentar fazer mais ou menos a mesma coisa com o inglês, tá? Ai, meu Deus do céu, mas e as palavras abstratas? Calma, começa com as palavras concretas. Vamos devagar. Lembra que aprender um idioma é um processo, né? Não é uma coisa mágica que você vai acordar amanhã, nossa, agora eu sou fluente em inglês, meu Jesus Cristinho, que lindo, né? Calma, é um processo e você tem que passar por esse processo para que você consiga chegar no momento de I'm fluent, né? Nossa hashtag favorita aqui das lives é I'm fluent, né? Então, você tem que tenta, do fundo do seu coração, tenta se desapegar, né? Dessa coisa do, eu vou lá, eu vou procurar a tradução de bottle, que a professora falou lá na aula, eu não entendi, eu vou procurar o que é. Gente, e aí você associa a tradução com o objeto, bottle, garrafa. E aí você começa a fazer isso com todas as palavras que você está aprendendo. E para você, o que vai acontecer? Você vai buscar as palavras em português primeiro, na sua cabeça, quando você precisar falar, para ir depois buscar aquela em inglês que você aprendeu na tradução, certo? E é isso que faz você ficar com esse delay de escuto, traduzo, penso em português, traduzo e falo. É isso que faz você ficar com esse delay e essa canseira mental, porque você chega até a desistir de falar a frase. Fala a verdade. Você não desiste da sua frase no meio porque você já cansou? Tem gente que fala, teacher, eu não sei. Já desiste porque é muito difícil esse processo, né, de escutar, eu ia falar translate, escutar, traduzir, pensar, traduzir e falar, percebe, gente, é muito cansativo. E isso acontece porque você foi buscar as traduções na sua cabeça. Você está buscando a tradução, aquela lá que você viu no dicionário, né? O que você faz então? Oiê, tudo bem, Daniel? Seguinte, para você associar é muito mais fácil depois você vai buscar a associação que você fez. Na verdade, seu cérebro não vai, por exemplo, vou falar assim, vamos começar já a fazer o negócio, né? Começa a ver as coisas ao seu redor e falar o nome dessas coisas em inglês. Mas não sei. Coloca post-it nas coisas. Quantas vezes você já me ouviu falando, coloca post-it? Hi, Gilda! Gente, coloca post-it com o nome das coisas. Tranquilo, eu tô aqui para compartilhar mesmo, viu, Daniel? Eu gosto de fazer as pessoas falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, tô aqui para compartilhar mesmo. Gente, começa a colocar tudo que tem aí na sua casa, o nome das coisas nas coisas. Tipo assim, coloca lá, wall, picture, door. Em todas as portas da sua casa, coloca um post-it, né? Door. Meu, eu juro pra você que depois de um tempo, você não vai mais olhar pra porta da sua casa e pensar porta. Você vai pensar door.
Quando isso começar a acontecer, de tanto que você trocou, aí sim você vai começar a parar de traduzir na sua cabeça, tá? Então, essa é uma das coisas que você pode fazer. Ó, falando palavrão sem querer, né? Essa é uma das coisas que você pode fazer para ir trocando a tradução pela associação, tá? É muito melhor você associar, it's true, associar as palavras em inglês, porque na hora que você vai formar a sua frase, amei as dicas. A hora que você vai formar suas frases, você vai buscar o significado da coisa e não a tradução. Por quê? Você associou que isso aqui é bottle. Bottle, e aquilo ali é door. Isso aqui é wall, né? E sei lá, mas o que você quiser, sei lá, isso aqui é pen, né? Pen. Beleza. E você começa a trocar. Gente, eu tenho uma aluna que eu falei pra ela fazer isso. E aí, numa aula, ela chegou e falou assim, ó, Teacher, sabia que agora eu não tomo mais banho? Eu falei, minha Nossa Senhora, o que eu fiz com a moça, Jesus amado? Agora não toma mais banho. O que aconteceu? Por que você não toma mais banho? Aí ela falou assim, Teacher, porque agora I take a shower. Fala sério, hein? Hora que ela falou isso pra mim, eu falei, aí sim, não precisa tomar banho, não pode take a shower pra sempre, né? Porque ela começou, toda vez que ela vai tomar banho, ela pensa, I take a shower, I take a shower, I take a shower. Isso ficou tão automático pra ela que ela não pensa mais, eu tomo banho, ou eu, sei lá, eu vou tomar banho. Ela pensa, I take a shower, eu tomo banho, em inglês. Olha isso, gente. Isso é espetacular. Isso é que faz você sair daí da tradução, né? Para você começar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Hora que você precisar buscar esse conhecimento, você vai buscar em inglês, não em português, para traduzir, para você falar. Assim, meu Deus do céu, né? Assim, meu Deus, cara, então como é que eu faço para sair desse negócio aqui? Bom, já te dei uma dica que é colocar o nome das coisas aí, né, ao seu redor, para você ir trocando o nome das coisas do seu dia a dia para inglês. Fala assim, ai Carla, mas eu já sei o nome de todas essas coisas aqui ao meu redor, o que eu faço? Coloca frases. Uma frase que você quer aprender a falar em inglês. Coloca ela nos post-its, coloca no seu espelho, coloca no seu computador, coloca para tudo quanto é lado. E toda vez que você olhar para aquela frase, repete aquela frase. Por quê? Tem gente que precisa começar com palavras, gente. Com associações básicas mesmo, né? Então, assim, começa com associações básicas para você ir trocando. Gente, ó, isso aqui que eu tô falando para vocês, no que isso vai ajudar também? Eu amei, já estava seguindo, você é maravilhosa. Muito obrigado, Maria Conceição. O que vai acontecer quando você começa a trocar as coisas para inglês? Você vai formando aí na sua mente um ambiente em inglês, tá? Porque assim, no seu dia a dia, hoje, se eu perguntar para você, o que tá rolando aí na sua cabeça? É português ou é inglês? Você fala, os meus pensamentos são em português. Claro, né? Great tip. No problem, Gilda, né? Seu nome é Gilda, bonito, né? Em inglês, Gilda. Então, o que tá rolando aí? Qual que é o programa que fica rodando aí na sua cabeça o dia todo? Português. Se você parar um pouquinho, de vez em quando a gente não pensa assim, você é top. Muito obrigada, Aguinaldo. De vez em quando você não para assim, não fica analisando seus pensamentos? Você consegue olhar para os seus pensamentos. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso. Todo mundo consegue. Aí você tá assim, ó, você tá sabendo o que você tá pensando. No que isso vai te ajudar? Você quer pensar em inglês, lembra, né? Pensar em inglês para você falar? O que você faz? Você vai criando esse ambiente em inglês na sua mente. Você trocou as coisas aqui por inglês, você começou a trocar algumas frases, e aí, quando você vai pensar alguma coisa em português, fala assim, nossa, como é que será que eu podia dizer isso em inglês? E aí, você começa a trocar as frases do seu pensamento para frases em inglês. Eu tô falando isso porque foi assim que eu fiz para eu conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Vocês sabem que eu nunca fiz um curso de inglês na vida, né? Eu aprendi inglês sozinha, tirando letra de música, depois eu fui pra faculdade aprender inglês, né? Aprimorar o inglês que eu já sabia porque eu já era fluente. Então, gente, eu fazia todas essas coisas que eu falo aqui pra vocês.
E se deu certo para mim, vai dar certo para você, certeza. Então, é só você começar a trocar as suas frases para você começar a criar esse ambiente em inglês na sua cabeça. E eu vou te dizer uma coisa, criando esse ambiente na sua cabeça que já está em inglês, quando você precisar falar inglês com alguém aqui do lado de fora, que é o maior perrengue da sua vida, fala sério, uma pessoa vira pra você do nada e começa a falar inglês e fica assim, oh my God! Fala a verdade que não é assim que você fica. Você fica assim, aquela carinha lá, o emoji, né? Tipo Macaulay Culkin lá do Esqueceram de Mim, né? É essa a primeira coisa que você pensa, meu Deus, tô perdido, né? Se você vai criando esse ambiente mental aqui na sua cacholinha, o que acontece? Você está se acostumando a ouvir inglês o tempo todo. Se você está ouvindo inglês aqui, quando vem de fora, é natural para você responder em inglês. Olha isso, gente. Presta atenção nisso que eu estou te falando. E eu tô falando que não é da noite pro dia. Você vai trocando aos poucos. Começa com as palavras, depois faz aquelas frases que você quer aprender e depois começa a trocar os seus pensamentos. Fala, Carla, mas eu não sei. Gente, vocês gostam de música, filme, série? Não gostam? Vocês acham que sem um professor de inglês, lá na minha época que eu tava aprendendo inglês sozinha, sem ter sem ter uma alma viva que pudesse conversar comigo em inglês e me orientar. Como é que eu fazia para saber se minhas frases estavam certas? Eu não sabia montar a frase em inglês. Eu não tinha base nenhuma. O que eu fiz? Ah lá, dicas de ouro. Eu pegava frases de música, que era só o que eu tinha, nem filme, não tinha Netflix, gente, não tinha Star Plus, Disney Plus, tudo Plus, não tinha. Eu só tinha música, que eu gravava num radinho, numas fitas cassete, que vocês não devem nem saber o que é, né? Então, eu gravava as músicas e aí eu pegava as frases da música e ia internalizando para o meu diálogo interno começar a ser em inglês. Eu passei pela fase do eu quero saber tudo que está ao meu redor em inglês. Aí tinha umas frases, às vezes eu estava andando na rua, eu falava, como é que será que fala isso que eu pensei em inglês? E aí eu ia fazer a frase. Falava assim, será que eu consigo? Aí eu tentava. Se eu não conseguisse, eu ia atrás de alguma música que eu soubesse que tinha alguma coisa parecida ou que tivesse aquela frase que eu estava pensando e puf! E aí eu começava a repetir. Eu falava a frase, porque você tem que praticar na boca também, né? Os sons tem que praticar na boca e depois ficava rodando no meu programa interno aquela frase em inglês o dia inteiro. Ficava pensando, só aquela frase. De vez em quando distraía, né? Mas quando eu focava, volto para aquela frase. Você fazendo isso, você vai criar esse ambiente mental em inglês que eu tô te falando. E quando você cria o ambiente mental para falar inglês, quando você escuta inglês, inglês não é mais um bicho de 7 cabeças para você. É uma coisa natural e você vai ver que você vai saber falar muito mais do que você acha que sabe. É a hashtag de novo, I'm fluent. Eu já cansei de falar para vocês. Vocês já devem saber falar inglês, vocês se comunicam em inglês, vocês conseguem entender o que a pessoa fala, a pessoa entende o que você fala e você não sabe que você é fluente. Porque isso é ser fluente, é se comunicar. Não precisa ser perfeito, ninguém é perfeito, tá? Não existe perfeição em nenhum idioma. Então, você já é fluente, você nem sabe, né? Já falei disso numa live aqui, o pessoal depois veio me dizer, é verdade, eu não sou fluente, eu nem sabia que eu era fluente. Gente, presta atenção, você nunca vai saber tudo sobre o idioma, nunca, porque tem coisas dentro do idioma que você não vai usar, que você não vai ver, que você não vai falar, umas coisas que você não vai precisar na sua vida. Se você consegue se comunicar, já era, você já é fluente. Isso é ser fluente. Ser fluente, falar inglês fluente de forma simples e definitiva é conseguir se comunicar
em inglês, tá? Não precisa fazer, não precisa saber todos os phrasal verbs, todos os tempos verbais, você não precisa disso. Você precisa conseguir falar e se comunicar só para ser fluente em inglês, tá? E se você escutar por aí outras baboseiras que você tem que saber, é mentira, tá? Porque eu não sabia phrasal verb nenhum. A gente aprende phrasal verb, né, de uma forma assim, é quase por osmose. Ah lá, I'm fluent. Taca a hashtag aí, hashtag I'm fluent. Gente, a gente aprende phrasal verb usando. Você não precisa estudar phrasal verb. Você não precisa ficar lá decorando a lista do phrasal verb. Você vai aprender phrasal verb usando. Você usa um monte deles aí no seu dia a dia, você nem sabe que está usando phrasal verbs. E você não precisa ficar pensando, isso é um phrasal verb. Estou seguindo suas dicas e por isso me deu coragem para falar. É isso aí. Continua assim. I'm fluent. Gente, vocês são fluentes. Para com isso. Né? Para dessa tonteira. Tipo, meu inglês é ruim, eu tô aprendendo ainda. My English is a work in progress. Vai ser para sempre, né? Porque assim, a gente nunca para de aprender. Então assim, o seu inglês vai estar sempre se aprimorando. Você vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova. É isso que é legal sobre falar um idioma. É aprender coisa nova todo dia. É gostoso. Saber o que você não sabia ontem, saber hoje. Falar, nossa, que da hora! Hoje eu não sabia falar isso, mas agora eu falo, né? A minha gata está miando, está concordando comigo. Tipo, é isso, mamãe! É isso, mamãe! Continua falando pra eles! Né, Puma? É isso aí, filha. Então, gente, para com isso, né? Para com isso de eu não sou fluente, eu não consigo falar. Ah lá, tá vendo? Ela não gosta de gente não fluente, viu? Tem que ser fluente aqui. Todo mundo é fluente. Pelo amor de Deus. Que tonteira, né? Bom, e aí, gente, voltando aqui, né, ao nosso ambiente mental, quanto mais você criar esse ambiente mental em inglês, mais fácil vai ser para você se comunicar, menos medo e vergonha você vai ter de falar inglês. Que esse é um outro problema muito sério que impede muita gente de conversar, de expor as suas ideias, e às vezes são coisas muito interessantes que as pessoas gostariam de ouvir e você não está falando porque você está com medinho. Por quê? Você não criou esse ambiente mental em inglês para você. E é simples, gente, é simples. É uma coisa que é um processo, mas não precisa ser um processo de 100 anos, né? Pelo amor de Deus. Se você fizer um pouquinho por dia, todo dia, imagina você esparramar aí na sua casa um monte de post-it, né? E todo dia você acha que você vai demorar quanto tempo para decorar o nome das coisas da sua casa? Um dia, 2. Já decorou, passa pra frase. Você já decorou aquelas frases, vai trocando. Começa a internalizar aquelas frases. Quanto tempo? Mais 2 semanas? Pelo amor de Deus. Olha isso, gente. Você vai criar o seu processo, não precisa ser um processo lento. Você pode criar o seu processo mais rápido. Quanto mais você se dedicar ao seu processo, mais rápido ele fica. Então, você está disposto a falar inglês fluente de forma simples e definitiva de uma vez por todas na sua vida? Faz o que eu estou te falando. Começa com as palavras, passa para suas frases, cria esse ambiente mental para você depois, lá na frente, ser fluente, não ter vergonha de falar e não ficar entalado. Porque o que tem de gente travada que não fala porque acha que não é fluente, porque não sabe pronunciar. Você já praticou na sua cabeça. Você já praticou 150 coisas aí na sua cabeça. Sai falando. E assim, errar, todo mundo vai errar, gente. Até os americanos mesmo falam errado, o próprio idioma deles, do mesmo jeito que a gente fala português errado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém vai ficar apontando o dedo pra você, te julgando. Aliás, gente, sabe quem julga a gente? Brasileiro. Brasileiro que acha que sabe mais que você, mas você tá lá tentando e ele só tá apontando o dedo, não tá tentando, não tá falando. Esse tipo de gente aí vai pra... né? Vai pra esquina, né? Fogo no rabo desse povo. Por quê? É muito fácil apontar o dedo e falar assim, mas você não pôs S aí no she works. Assim, tá, mas você faz a frase que eu fiz em inglês? Você fala lá, she works from 9 to 5? Você falou? Você fala inglês? Você tá tentando? Não. Assim, então cala sua boca. Cala sua boca. Se você não tá tentando, não vem aqui apontar o dedo para quem tá tentando. Gente, quem está tentando falar inglês, se comunicando, já está 150 mil anos na frente desse povo retardado que só fica apontando o dedo para você, tá? Então, você manda esse povo né? Põe eles no ônibus, põe eles no foguete da SpaceX e manda eles pro espaço, gente.
Manda eles pro espaço. Ninguém tem que ficar apontando o dedo pra ninguém. Eu simplesmente tento, às vezes, mas não vou mentir, às vezes me prendo muito. Tá vendo? Escuta essa live desde o começo, gente. Depois você faz o que eu tô falando pra você fazer e você vai parar de travar. Você vai parar de ter vergonha de falar, porque o seu ambiente mental já está em inglês. Foi isso que eu fiz para falar inglês fluente de forma simples e definitiva, e foi isso que funcionou para mim. Porque eu cheguei na faculdade, eu não sabia se o inglês que eu falava na minha cabeça, o ambiente mental que eu fiz até eu chegar na faculdade era todo em inglês. Eu comecei a pensar, né? Que o povo fala, eu comecei a pensar em inglês. Eu só pensava em inglês. Quando eu ia falar aqui no meu redor, eu tinha que falar português, porque não tinha ninguém que sabia inglês. Mas aqui na minha cabeça, o inglês estava rodando o dia inteiro. Quando eu cheguei na faculdade que eu pude conversar com as pessoas, eu percebi que eu era fluente em inglês, porque aqui estava rodando o programa em inglês já. E eu falei, as pessoas me entenderam, as pessoas falaram e eu entendi. Eu era fluente. É só disso que você precisa. Você precisa só falar, as pessoas entendem, a pessoa fala e você entende. Isso aí já faz de você uma pessoa fluente em inglês. E vem aqui me falar depois se você é fluente ou não. Hashtag I'm fluent, tá? Então, gente, pra você fazer isso, é um processo. Não é assim, dormi, acordei, né? Já, tô assim. E que coisas você pode fazer para ir te ajudando ainda mais a criar esse ambiente mental? Você tem que ouvir inglês todos os dias da sua vida. Nem que seja um pouquinho, 5 minutos da sua vida, sabe? Eu falo, gente, 28 segundos daqueles shorts lá do YouTube. Tem umas coisinhas que é muito curtinha, você consegue escutar. E você precisa se cercar de inglês. Por quê? O inglês tem que estar ao seu redor e aqui. Porque você vai criar o seu ambiente mental em inglês. Lembra que esse é o objetivo. Para que você consiga parar de traduzir, você comece a associar as coisas em vez de buscar a tradução para você falar. Quanto mais você internalizar os significados das coisas, mais fácil vai ser você falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Você não vai ficar traduzindo na sua cabeça. Você vai parar com esse trem aí, tá? Se você fizer isso que eu tô te falando, você vai parar. Então, ouvir inglês todos os dias é extremamente importante para que você consiga parar de traduzir. Por quê? Nesse ouvir, você vai perceber que vão surgir algumas frases ali. Você pode dar uma dica de onde posso escutar o inglês no YouTube? Vixe, Maria! 150 mil coisas, gente. Ó, tem canal de gente... Ó, faz assim. Tem uma coisa que você ama fazer na vida? Tipo assim, escutar fofoca. Amo escutar fofoca. Vocês gostam de fofoca? Todo mundo gosta de fofoca, né? Amo fofoca. Sei lá, eu gosto de culinária. Eu gosto de futebol. Eu gosto de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai lá no nosso... A gente está tentando evitar ele, né? O Google Tradutor. E você fala assim, coloca lá, culinária, traduzir. Aí ele vai colocar lá, cooking. E você vai lá no YouTube com essa palavra e coloca cooking, lá na busca do YouTube. Ele vai te dar uns 150 coisas lá de cooking, que é culinária. E você ouve essas coisas em inglês. E isso vai te ajudar ainda mais, porque se é uma coisa que você gosta, que você geralmente aprecia aí no seu dia a dia, o que vai acontecer? Você vai acabar prestando mais atenção. E você vai aprender o vocabulário muito mais rápido. E você vai aprender por associação, porque você vai estar vendo o povo fazendo as coisas lá e você vai, associar, porque não vai ter tradução ali para você, tá? Aliás, eu recomendo que você nem coloque legenda se não tiver. Se tiver legenda em inglês, pode colocar em inglês. Mas se não, eu recomendo que você já taca o pau nos seus ouvidos aí, ó. Você já tem que se acostumando com os sons do inglês, gente. Tá bom? Então, taca o pau. Aí você vai lá e escuta. Você vai achar shorts do que você gosta. Quanto mais você gostar da coisa, mais fácil vai ser você escutar um pouquinho daquela coisa em inglês todo dia. Isso aí, você não tem noção de como te ajuda. É, assim,
é uma das coisas que é primordial para o seu inglês, é escutar um pouquinho de inglês todo dia sobre uma coisa que você gosta. E assim, se for uma coisa que você ama, melhor ainda. Aí seu ouvido faz assim, ó. Você vira uma antena parabólica, né? Pá! Meu, isso aí eu amo, isso aí eu adoro. Nossa Senhora! Pode ser jogo, pode ser o que for. Gente, quanta gente eu já conheci que ficou fluente jogando jogo no computador. Presta atenção nisso, assim, nossa, mas como assim? Aprendeu a falar jogando. Gente, eles interagem e é tudo em inglês, aqueles jogos, aquelas armas, as skins que eles têm lá, né? Aquelas roupas, aquelas coisas. Então, gente, aí a pessoa quer falar com o povo que tá falando lá da equipe, tirar não sei das que. É em inglês. Aí ele quer conversar, ele vai pegando o que o povo tá falando e vai associando, ele não tá ali traduzindo, porque não tem tempo de traduzir. É jogo, é rápido, é pau na máquina. Quanto mais você conseguir associar, entender pelo contexto, mais rápido você vai falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, você pode pegar qualquer coisa que você ame fazer, põe lá no YouTube, que eu não sei o nome em inglês, põe lá no YouTube, ele te dá o nome, você põe no Google Tradutor, né? Você vai no YouTube com o nome em inglês, põe lá e escuta. Escutar em inglês é muito fácil hoje em dia, tá? Quando eu tava aprendendo sozinha, não tinha nada dessas facilidades, né? Nem internet existia, gente. Então, assim, né? É só ir lá no YouTube e escutar um pouquinho de inglês todo dia, tá? De novo, vou repetir. A segunda coisa muito mais importante que você tem que fazer é aprender os significados das palavras e não a tradução das palavras. Se você não sabe o que é isso, no começo da live eu falei, então você depois assiste essa live de novo, tá? Tudo bem? Não, vou falar de novo, vai. O significado é, quando a sua mãe tava te ensinando a falar português, né, que ela nem sabia que estava te ensinando, ela falava as coisas pra você e se ela falava assim, garrafa d'água, assim, e você olhava, via e associava, garrafa d'água. Então, você não precisava de uma palavra num outro idioma, por exemplo, você não precisava traduzir a garrafa, né, para bottle of water, para você conseguir entender. Tradução é bottle of water, né, garrafa d'água. E o significado é, você olha para esse objeto e você sabe o que é isso aqui. O que é isso aqui? Garrafa d'água. Ou em inglês, bottle of water. Tá? Então, é associar o significado das palavras e não a tradução, tá? Quanto mais associações você conseguir fazer, melhor. Associar palavras, associar as frases. Gente, se você conseguir fazer associações bizarras com coisa engraçada, aí que você vai lembrar mesmo. Puxa, nossa senhora. Porque o cérebro da gente, ele gosta do esquisito, ele gosta do fora do comum. Ele guarda mais fácil coisas que a gente não está acostumado a pensar, né? Gente, por isso que a gente gosta de comédia, né? Que o negócio vai indo assim, de repente, pá, acontece um negócio que você não esperava, você racha de rir. Fazendo, nossa senhora, como que o cara pensou num negócio tão bacana assim? É associação. Então, quanto mais engraçado ou fora do comum, né, você conseguir fazer essas associações, melhor, tá? Você vai praticando e depois você vai conseguir, tá? É impressionante, que a gente é criativo, é só botar em movimento que começa, né? Então, já falei, trocar as palavras ao seu redor, né? Tipo, fazer a sua própria imersão aí na sua casa. Coloca tudo os nomes das coisas em inglês. Depois você coloca as frases. Olha lá, a Bruna falou que é verdade. É verdade mesmo, gente. Quanto mais bizarra a associação, melhor. É mais fácil de você achar aí na sua cabeça a hora que você precisar do negócio. Então, troca as palavras ao seu redor. Faz esse esforço, né? Coloca umas frases depois. Depois vai criando esse ambiente mental que eu falei pra você. Troca as frases, né? Quanto mais do seu dia a dia, aquelas que você mais ouve, aquelas que você mais fala. Porque tem umas frases que a gente fala mais todo dia, né? Tem umas coisinhas que a gente repete com mais frequência, ou que a gente ouve com mais frequência. Pega essas frases e começa a trocar essas por inglês. As que você mais ouve ou as que você mais fala. É do seu dia a dia? É importante para você? O seu cérebro vai reter. Não é importante para você, você não escuta quase essa frase, não faz sentido para você, o seu cérebro vai deletar. Então,
é importante que sejam coisas do seu dia a dia. Por isso que eu falei para você ouvir coisas que você ama, coisas que você gosta lá no YouTube, para você ter contato, né, com essas coisas. E aí o seu cérebro ele vai pegar, ele vai absorver, porque coisa que você gosta, coisa que você ama, coisa que você vê todo dia. É isso que seu cérebro quer, né? Ele não quer ficar fazendo muito esforço, não. O cérebro da gente é preguiçoso, gente. Ele gosta de economizar energia, sabe? Não gosta de botar muita energia nas coisas, não. Você quer dar uma forçadinha nele, ele já começa, não quero saber, não quero saber. Pode tacar o pau que você vai... Eu sempre falo, toda live eu falo, você tem que desafiar o seu cérebro. É você que manda nele, não é ele que manda em você. É isso que você tem que entender. Ele vai gritar, ele vai espernear quando você quiser fazer essas mudanças, mas é você que manda. E quanto mais você tuchar inglês nele, mais ele vai reter, mais ele vai conseguir. E aí depois de um tempo ele para de espernear, porque isso aí é a nova zona de conforto dele. Já pensou quando o inglês for só zona de conforto? Fala sério! Fala sério, você vai querer aprender outro idioma daqui a pouco, né? Você já tá tão fluente, né? Já fala inglês fluente de forma simples e definitiva, de olho vendado, com o pé nas costas, com a mão. Você vai querer aprender outro idioma, certeza, né? Certeza absoluta. Então, quanto mais você forçar e desafiar o seu cérebro, mais rápido você chega lá onde você quer chegar. E isso tem que estar muito claro na sua cabeça, tá? Onde que eu quero chegar? O que eu vou fazer com esse inglês? Vai me ajudar em alguma coisa? Ah, não, eu só tô aqui fazendo graça. Não. Você tem que ter um objetivo, que esse trem aí, meu, né? Que senão você vai... daqui nem duas semanas, daqui 3 dias você já desistiu de fazer isso aqui, que eu falei pra você fazer. Então, você tem que estar aí com o seu objetivo claro na sua cabeça. Eu quero falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Pá! Taquei o pau. Isso tem que estar aí colado na sua testa. Aí você olha no espelho e tá lá. Eu quero falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Inglês é pra eu falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Eu sou fluente, falo inglês de forma simples e definitiva. Tá na sua testa, tem que estar aí. Tem que estar internado. Isso tem que fazer parte do seu diálogo mental em inglês, né? Então, é mais fácil quando você sabe qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Porque senão você vai se perder aí no meio do caminho, né? Qualquer coisa você distrai, já o seu cérebro que é preguiçoso, que não quer fazer esforço, né? Já te leva para outro caminho, e aí você já perdeu o seu rumo, tá? Então, foca. Gente, outra coisa é a tradução das frases em inglês e português. Vocês sabem que inglês e português, assim, são 2 idiomas completamente diferentes, né? E tem coisas que não dá para traduzir de inglês para português. E é por isso que você fica preso aí, né? Às vezes você pensa uma coisa em português e fala assim, mas como é que fala isso em inglês? Aí você quer traduzir, E às vezes não é desse jeito que fala em inglês. Sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui dos anos, né? Tipo assim, quantos anos você tem? Se você for traduzir ao pé da letra, você vai pensar assim, ó. Quantos anos você tem? Então, quantos? How many? E é quantos. Então, é contável, né? Então, how many anos? Years você tem? Do you have? Essa frase faz algum sentido em inglês? Nenhum. A pessoa fala, how many years do you have? É a mesma coisa se você estivesse perguntando assim, sei lá, em português, quantos anos você está? Muito estranho. Você pode até entender? Talvez. Mas ficou estranho, né? Então, o que você precisa fazer como é que eu digo quantos anos você tem em inglês? Eu vou lá, né? Eu já vi isso em algum lugar, a teacher já me explicou. How old are you? Tá. Então tá, quantos anos você tem how old are you? How old are you? How old are you? Eu não vou ficar pensando, mas, how old? Não é how many? Assim, se você começou a questionar, tipo assim, mas por que não fala how many? Por que tem que ser how old? Mas, gente, em português é quantos, mas quantos não é how many? Pronto, você já se distraiu, seu cérebro conseguiu o que ele queria. Te levou pro caminho longe do caminho da fluência. Já era, você já tá lá, ai meu Deus, minha Nossa Senhora. Até se eu conseguir voltar pra terra, seu cérebro já desfocou total. E aí inglês é uma coisa que tá lá, no submundo do seu cérebro. Você tem que focar. Como que eu falo quantos anos você tem? How old are you? Beleza. Começo a praticar isso. Eu repito isso. How old are you? How old are you? How old are you? E o seu cérebro vai se dar por vencido. Fala, puta que pariu. É how old are you? Então, beleza. Aliás, gente, vocês sabem o que fala how old are you em inglês? E por que não é have? Ó, explicação rápida aqui, hein? Em inglês, o verbo to be... calma. Não precisa se apavorar, não.
O verbo to be, ele expressa duas coisas, ser ou estar. Ninguém pensa que esse estar é de estado. Estado do tipo assim, eu estou de um jeito agora, daqui a pouco eu estou de outro, né? Então, quando você fala de aniversário, você faz aniversário esse ano, faz aniversário ano que vem, fez aniversário ano passado, vai fazer aniversário ano que vem, não é assim que funciona? Então, este ano, olha a lógica do inglês, percebe que é isso que a gente tem que entender? Como que as pessoas pensam em inglês, como que o idioma se dá lá naquela cultura, né? Este ano eu estou com umidade. Estou, verbo to be, e ser estar. Estou, eu estou com tantos anos. O ano que vem eu vou estar com tantos anos. Você não tem a sua idade. Eu tenho uma garrafa d'água, mas eu não posso ter a minha idade, porque esse ano eu estou com essa idade, o ano que vem eu estou com outra. É uma coisa passageira, é temporário. É a mesma coisa que tá com fome, tá com sede, estar apaixonado, tudo passa, né? Se você está num estado que vai passar, você vai usar o tal do verbo to be. Simples assim. É por isso que você não fala how many years do you have? E você pergunta how old are you? Com quantos anos você está? Com quantos anos você está? E assim, eu já vi muito professor de inglês falar assim, quantos anos você com quantos anos você é? Não, é você está, né? Com quantos anos você está? How old are you? E aí você diz I am, né? Eu estou com tantos anos. Simples assim. Então, quanto menos você ficar se perguntando por que é assim, por que não é assim, igual em português, quanto menos energia você gastar aí, né, cerebral mesmo, quanto menos energia cerebral você gastar se perguntando por que é diferente de português, mais fácil você vai rumar para a sua fluência, porque o seu cérebro ele quer te distrair. Ele quer te dar uma rasteira, porque ele não quer que você gaste o seu tempo fazendo isso aí, porque é difícil para ele. Ele tá ali, nossa, eu tenho que falar how old are you e não é how many years. Assim, é how old are you. E é você que manda, tá? Então, quanto menos energia você gastar brigando com o idioma, mais fácil você vai chegar na fluência. Então, escuta o que eu tô dizendo. Para de ficar perguntando, por que é isso, por que é aquilo? Não interessa por quê, é porque é. Então, você quer falar inglês ou não quer? Você quer ficar aí, escrever um tratado sobre inglês, você quer ser PhD de inglês, ou você quer falar? Você quer falar, você fala, né? Você vai falar how old are you e acabou. Não interessa por que é assim, só porque é. Você imagina se você perguntasse pra sua mãe, a sua mãe fala assim, isso aqui é uma garrafa d'água, mas por quê? Meu Deus, por quê? Por que é uma garrafa d'água? Por que você aí não chama copo? Fala assim, você nem sabe o que é copo, pelo amor de Deus. Eu tô tentando esse método e pra mim tá dando muito certo, tá vendo? A Luciane falou, lá de Portugal, né? Acho que é de Portugal, porque tá EM em Portugal. Portugal. Então, gente, para de ficar brigando com o idioma. Só aceita, né? Tem gente que fala assim, aceita que dói menos. Então, para de brigar. Você vai apanhar toda vez que você brigar com o idioma. Por quê? O seu cérebro tá te distraindo do que você realmente quer. Fala assim, tontinho, eu tô te desviando do seu caminho. Porque você se deixou levar por essas tontices aí. Se ferrou. Para agora, tá? Quanto mais focado você tiver, mais rápido você chega na fluência. Tudo bem? Então, para de tentar traduzir as coisas aí ao pé da letra. Para de ficar, por que é isso? Por que não é português? Por que não? Só aceita, né? Eu falo para meus alunos assim, porque Deus quis. É mais fácil, né? Porque não é só porque sim, porque não, é porque Deus quis. Porque ninguém pode mais que Deus, né? Então, porque Deus quis. E eu falo isso para meus alunos, assim, mas por quê? Assim, porque Deus quis. Eles já sabem que, assim, esquece. Eu não vou te explicar nada, engole esse trem aí e só repete, tá? Porque é assim que tem que ser. Tem coisas que a gente só tem que repetir. Não tem explicação. Quando tem explicação, o teacher ou a teacher vai lá e te explica, tem que pôr esse demônio desse S nesse verbo aqui para richiite. Por quê? Aí, porque já não tem. Eu falo assim, porque Deus quis, né? Você tem que pôr, beleza. Por quê? Porque Deus quis. Tudo bem? Então, quanto menos você brigar com o idioma, mais rápido você vai falar ele, tá? E assim, gente, vocês já viram o povo tentando fazer tradução ao pé da letra de expressão idiomática? Minha nossa senhora. Expressão idiomática é um trem que não tem tradução, né? Tipo assim, a vaca foi pro brejo, tudo acabou em pizza. Essas coisas aí só acontecem aqui no Brasil, entendeu? É da nossa cultura. Aí você vai tentar traduzir isso para inglês. Fala, gente, eles não vivem isso lá.
lá as coisas não acabam tudo em pizza. Até acaba, né? Mas eles não falam isso. Ah, tudo acabou em pizza. Não, porque aconteceu aqui no Brasil o caso da pizza, né? Existe uma história por trás desse caso da pizza. Então, não adianta a gente querer traduzir coisas que são da nossa cultura. Tem muita gente que fala assim, ai, teacher, como é que fala caipirinha em inglês? Fala, ué, caipirinha. Assim, eles não têm isso. Não tem, é coisa brasileira. Fala assim, vatapá, acarajé. Fala, ô, fi, você tá brincando, né? Você vai querer traduzir vatapá e acarajé? Vai pro inferno, né? Não tem a Bahia lá nos Estados Unidos. Não tem. Do mesmo jeito que eles têm lá as comidas típicas, as coisas dele lá. E não tem aqui no Brasil. Não adianta. Não vai ter. Né? A gente até tenta copiar, né? Mas a gente não dá conta. Então, tem coisas que é intraduzível, porque é da cultura do povo. E não adianta você querer brigar e querer traduzir, porque não tem. Jabuticaba. Assim, nossa senhora. Tem um monte de coisa que não dá pra traduzir. Farofa. Farofa, coisa gostosa, né? Não dá. Tem coisa que não é traduzível. Então, gente, a última coisa que eu quero falar pra você é que traduzir vicia. Quanto mais você traduz, mais viciado você fica. Parece que... Sabe aquele povo doido mesmo? Fica, nossa senhora, tá na... Né? Então, você vai ficar viciado nisso se você não parar agora. Eu tô pedindo pra você parar agora. E eu te dei aqui várias dicas do que fazer pra você parar de traduzir, pra que você consiga criar um ambiente mental em inglês, aí na sua caixolinha, pra que você consiga falar inglês fluente de forma simples e definitiva, da maneira menos dolorosa possível. Você perdeu? Chegou agora? Essa live vai ficar gravada no Instagram e também no YouTube. Depois você assiste ela, porque, ó, hoje foi paulada, hein? Nossa senhora, gente. Ó, quero pedir pra vocês que ficaram comigo até aqui, né? Pra vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, o @teachercarlamoraes. Me segue aqui no Instagram, que é @teachercarlamoraes. Se tiver Facebook ainda lá, tem também Teacher Carla Moraes lá no Facebook. Também tô no Threads, tô no TikTok, é tudo @Teacher Carla Moraes. Vocês me acham em qualquer lugar que vocês gostar mais, tá? E se vocês ficaram comigo até agora, né? Eu presumo que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês usem as dicas, porque não adianta nada, né? Não adianta você ficar aí só com obesidade mental de informação. Você tem que colocar em prática. Colocou em prática, vai funcionar. Depois eu quero que você venha. Ah lá, adorei a live, primeira vez aqui, participo. Tá vendo? Venha mais, Elisa, porque aqui é só porrada. Eu só dou dica boa, tá? Então, pra vocês que ficaram comigo até aqui, e neste momento, eu quero deixar pra vocês... Minha mente briga com o inglês. Eu sei como é que é, mas você que tem que mandar nela. Você que tem que falar, eu é que mando aqui. Muito obrigada, Deus abençoe vocês também, tá? Eu agradeço muitíssimo quem ficou comigo até este momento. Então eu deixo pra vocês aqui o meu abraço and let's roll!